Paulo acabou de falar, né? A última aula aí nesse formato de ciências, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com relação à ciência propriamente dita lá no primeiro dia, né? De aula, o professor conversou com vocês um pouquinho sobre a ciência, né? De uma maneira geral, né? Falando alguns conceitos importantes, né? Dentro da ciência e, e tudo mais ali, né? Então, hoje a gente vai conversar mais uma vez, tá? Sobre a ciência, né? Vamos dizer assim. É difícil conceituar, né? Na verdade, não existe assim, um senso comum, vamos dizer assim, né? Sobre o que de fato é a ciência, né? Mas eu coloquei assim bem resumido, né? Que é um conhecimento que explica fenômenos aí, né? Obedece leis. Então, que elas foram previamente aí verificadas por métodos experimentais, embora nem sempre sejam utilizados, né? A palavra ciência, talvez, se você olhar lá no dicionário, vai dizer que é um conhecimento, né, aprofundado de algo, enfim, que foram feitos testes, né, para verificar se de fato estava correto ou não, né, aquela tua ideia sobre determinado assunto. Então existem várias maneiras, né, várias formas aí de ver a ciência. O que a gente sabe é que ela é, né, extremamente importante para nossa vida, né, de uma maneira geral. E numa visão mais assim clássica, a gente costuma dizer, né, falar sobre o método científico, né, que é um conjunto aí de normas, né, que um cientista segue, não necessariamente ele é único, né? Existem algumas formas aí de se trabalhar, né? Mas de normas que um cientista segue aí para de fato, né, ter uma produção aí de um conhecimento científico. E o que é um cientista? Então pergunto para vocês que se vocês leem em algum lugar assim, o cientista tal fez tal coisa. Qual que é a imagem que vem na mente de vocês, assim, um estereótipo de um cientista, talvez um cara fora alienado, né, fora da realidade, um cara que está sempre no laboratório, provavelmente um cara que está sempre com jaleco branco, cabelo bagunçado, provavelmente um cara alto, branco, estereótipo aí, sei lá, europeu, né? Talvez seja essa a imagem que de fato é a mais divulgada, tá? Mas existem aí várias formas de cientistas, né? Os cientistas, eles são pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Que não podem ser pessoas tão introspectivas, né? Pessoas que têm que ter um certo relacionamento com outras pessoas, tem que ter interação, né? Porque, né, desse lado vocês veem aqui uma imagem de uma cientista, ela está só. Do outro lado, aqui é um grupo de cientistas, tá? Eles são pesquisadores, então se trabalha em grupo, né, dentro da ciência. Então eles estão o tempo inteiro aí em constante interação, mas são cientistas, então, que acabam fazendo aí, né, essas pesquisas, né, de uma maneira geral, que depois podem resultar em benefícios ou não, né, para a população aí, né, que tem uma influência grande na nossa vida. Então, esse método que o professor falou, né, ele está definido aqui, ó, nesse slide, como um conjunto de normas aí que devem ser seguidas, né, para a produção desse conhecimento que é científico. Quando eu, por exemplo, não faço um trabalho científico para explicar determinada situação, o que acontece? Exemplo, manga com leite, né? Algum de vocês já ouviu falar que faz mal manga com leite? Alguém já ouviu falar isso aí? Não sei se alguém nunca ouviu, sei lá, melancia com leite, né? Manga com leite e tal. Isso aí, alguém lá na época, sei lá, dos escravos, inventou que fazia mal manga com leite, porque o leite talvez era um pouco mais escasso, eles não queriam que os escravos consumissem esse leite, então se falou isso, né? Que manga com leite fazia mal e o pessoal não fez os testes e essa informação foi sendo divulgada, né, até os dias atuais. Né? Isso aí a gente chama de senso comum, não se teve um teste, né? Então, isso já digo para vocês que não é verdade, né? Não faz mal. Então, o método científico não, né? Ele tem que ser dentro da ciência,
né, tem que ter fatos, tem que ter argumentos, tem que se provar algumas coisas aí para que se possa, então, afirmar, né, que se possa fazer essas afirmações. Não necessariamente, tá? Dependendo daquilo que eu estudo, não necessariamente se segue uma sequência como essa aqui, tá? Mas de uma maneira geral, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar um fato, né? Então eu vou primeiro ter a percepção, né? Observar, perceber que está acontecendo alguma coisa. Depois, o que, que vai acontecer? Eu vou problematizar esse fato, tá? Depois, eu vou tentar criar uma possível resposta, né? Uma possível explicação, vamos dizer assim, para esse fato, né? Uma hipótese, né? Então, hipo, uma coisa que seria fraca, seria, vamos dizer assim, frágil ainda, né? E uma tese, uma explicação sobre aquilo ali, né? Então lembre assim, tipo, sei lá, o cara deu uma hipoglicemia, então ele tá com pouco açúcar lá no sangue, tá ficando fraco. Então, nesse sentido aqui é a mesma situação. O hipo, ele tá com uma resposta que ainda é frágil, né? Mas, né, uma possível explicação que ainda está frágil, mas que, né, se eu fizer pesquisas e de repente realizar diferentes experimentos, eu posso vir a comprovar isso aqui, né? E aí ela vai ficar, então, né, fortalecida. Depois eu vou chegar, então, a uma conclusão e, por fim, aí eu vou escrever um trabalho científico, né, em forma de artigo aí, então, um periódico aí, né? De uma maneira geral. Mas, no sentido da observação, vou dar um exemplo para vocês, tá bem tranquilo. Vocês conhecem esse bichinho aqui? Sabem o que é isso aqui? Alguém conhece? Nunca viu? Esse bichinho aqui, ele é associado aí à dispersão da semente, tá, da araucária, que se chama pinhão. Então, o que acontece? Observação, eu de repente observo, né? Eu tô ali na sombra de uma araucária, e de repente eu percebo que algumas aves, né? Não só aves, também mamíferos, mas eu percebo que algumas aves vêm ali se alimentar do pinhão, vêm fazer uso daquele recurso, né? Para obter energia, né? Para se manter vivo e tudo mais. Então, eu começo a perceber que eu posso estudar o que? A interação das diferentes espécies, né? De animais com essa semente. Que tipo de interação que eu posso ter interesse ali? Comportamento, será que está tendo um comportamento de predação de sementes? O que é isso, professor? Predação de sementes. É comer a semente, tá? De repente, será que eles estão tendo um comportamento, então, de dispersar a semente? O que é isso? É pegar a semente que está lá na pinha ou no chão, ali perto da araucária, e levar para longe desse pinheiro, né? E, de repente, colocar essa semente no solo para esconder esse recurso, né? Alimentar. Aí o animal, né, por algum motivo acaba esquecendo, não vai naquela semente, e dali um mês, dois, três, ele brotou um pinheirinho novo ali, né? Então, eu começo a poder estudar e seguir essa linha, né? Então eu fiz essa observação. Agora eu vou problematizar como? Geralmente eu vou fazer perguntas, né? Geralmente eu faço perguntas. Então o que eu posso ter de interesse ali, né? Exemplo, será que a gralha azul ela tem ou a cutia ela tem um interesse, ela tem uma preferência alimentar pelo pinhão? Será que se tivessem outros recursos alimentares ali, ela pegaria o pinhão? Né? Qual desses animais, de fato, é o maior dispersor aí da semente do pinhão, é responsável por pegar o pinhão, né, e levar para longe da planta mãe e de repente colocar ele ali numa condição que ele possa brotar e vir um pinheiro novo, né? Então eu começo a fazer perguntas, né? E com base, então, nessas perguntas, né, que eu faço, e naquilo que eu quero estudar, eu vou tentar pensar numa possível explicação, né, sobre o que eu estou, então, observando, tá? Sobre o que eu estou observando. Então, logicamente que antes de eu fazer isso aí, eu tenho que ler, né? Quando eu definir, né, a minha linha de pesquisa, eu vou ter que fazer uma coisa chamada revisão bibliográfica, eu vou ler tudo, né, que eu puder encontrar e tudo que tiver sobre aquele tema, né? Eu não vou querer repetir, né? Geralmente não vou querer repetir um trabalho que alguém já fez e repetir os mesmos erros, né? Então eu vou ler bastante sobre aquele tema e aí eu vou de repente elaborar uma hipótese. De repente eu penso assim, preferência
alimentar, né? Então eu vou imaginar a seguinte situação. Os animais, né, eles se alimentam do pinhão, porque naquela determinada pinhão é uma semente que está disponível, né, aí no período frio e tudo mais, então eles não têm tanto recurso alimentar, e é por isso que eles acabam optando por consumir o pinhão. Então, se de repente eu fornecer um outro recurso alimentar para eles, eles talvez não consumam tanto pinhão, né, uma ideia aí. E aí, o que eu vou fazer? Nem sempre, tá? Dependendo daquilo que eu vou estudar, nem sempre eu preciso fazer experiências, né? Mas lógico que fazer experiências é mais legal, a gente sempre gosta, né? Então, de repente eu posso, com base naquilo que eu quis estudar ali, realizar os experimentos da seguinte forma, né? Então, vou ter animais que podem estar lá numa área cercada, né? Num estilo cativeiro, e aí eu vou fornecer para esses animais, além do pinhão, outros recursos, né, alimentares e também o pinhão, né? Eu vou ter um grupo controle e um grupo, né, que eu vou fazer as experiências. Então, por exemplo, vou deixar um grupo lá só com pinhão, né? Só consumindo pinhão, como normalmente consumiria, e vou usar como meu controle. Vou, de repente, pegar um segundo grupo de animais, né? E aí eu vou fornecer, além do pinhão, vou fornecer frutos, né? Outros recursos alimentares. E aí eu vou analisar o quanto ele comeu de cada recurso, se ele comeu tanto pinhão quanto o grupo controle, se ele pegou, de repente, primeiro o pinhão, se ele foi em outro tipo de alimento, né? Então eu começo a analisar. Nessa etapa eu vou coletar dados, né? Vou coletar e vou analisar os dados aqui, né? Então, esses dados são trabalhados, tá? Nesse sentido, do exemplo que eu estou dando, estatisticamente, tá? Matematicamente, eu vou trabalhar esses dados aí, para ver se de fato a minha hipótese ela pode ser comprovada. E logicamente um experimento ele não é feito uma única vez, né? Ele tem que ter várias repetições aí, né? Para que de fato eu possa comprovar, né, que está acontecendo aquela situação, né? Não é feito de achismos, vamos dizer assim, tá? E aí, por fim, né, quando eu fiz tudo isso ali, eu fiz os experimentos, tive a minha hipótese, coletei os dados, analisei, eu vou concluir. Né? Nesse momento, os cientistas esperam o quê? Esperam a aceitação aí da sua hipótese, nem sempre acontece, tá? Então, você espera que a tua hipótese ela seja comprovada, seja aceita, né, como verdadeira, interessante que se tenha isso, né? Dentro da ciência, as pessoas costumam lembrar muito dos trabalhos que deram certo, né? As pessoas esquecem de toda a escada que foi construída para se chegar até aquele momento ali. Então, pode acontecer de você, de repente, fazer um trabalho científico grande e no final a tua hipótese está errada, né? E aí o pessoal vai dizer, de repente, o teu trabalho não teve um resultado, né? Isso é um erro grande, o trabalho ele teve um resultado, ele só não teve o resultado que você imaginou, né? Ou o resultado que você queria que acontecesse. Então, a ciência ela é feita assim, ó, ela é feita em grupos, né? Ela é feita por grupos de pesquisadores, ninguém faz ciência sozinho. E as pessoas que hoje conseguem fazer algumas coisas, elas se apoiaram, né? Como um cara muito sábio uma vez falou, né? Cara monstro da ciência, elas chegaram mais longe porque elas se apoiaram sobre o ombro de gigantes, né? Então, se você estiver em pé no ombro de um gigante, você consegue observar uma paisagem mais longínqua, você consegue ver um pouco uma paisagem, vamos dizer assim, maior, né? Mas não é porque você é melhor, não é porque o cientista de hoje é melhor que o cientista de 200 anos atrás, tá? Então, é mais ou menos por aí. Uma outra coisa interessante, né, é que a ciência ela não é imutável, ela muda, né? A ciência ela não é algo estático, não é fixa, né? Então aquilo que eu tenho hoje como talvez uma dita verdade na ciência de repente pode mudar, né? Daqui um ano, 2, 10, 50 anos, tá? Então não existem verdades absolutas aí dentro da ciência. Mas vamos supor que deu tudo certo ali o meu trabalho, aí eu concluí, né? E aceitou lá a minha hipótese, e aí vai me render o que é isso aí? Uma publicação, mas é uma publicação no Facebook, como é que é isso aí, professor? Então, aí eu vou publicar esse artigo, vou escrever um artigo científico, né? E aí eu vou publicar em uma revista especializada. Então, existem revistas e revistas, né? Com revistas com maior renome, revistas menores, né? E aí eu vou publicar um artigo científico, então, sobre esse tema, vou ser referência sobre aquilo ali, né?
Por que a importância desses artigos científicos? Porque eles são revisados por outros pesquisadores que vão analisar a metodologia, vão ver o que eu fiz, como que eu fiz, por que eu fiz, quais foram os resultados, né? Então, esse artigo aqui, né, de fato, ele é o que me interessa mais, tá? A maioria dos artigos hoje, que tem uma qualidade um pouco melhor, eles são escritos em inglês, né? São disponibilizados em inglês, tudo mais, então... porque a ciência ainda falta ela simplificar um pouco mais, né, algumas situações aí, né, aproximar um pouco mais. Dentro da ciência eu vou ter uma coisa chamada teoria, né, eu tenho teorias também, né, que basicamente são o quê? São conjuntos de hipóteses que são relacionadas, né, a um determinado tema, uma determinada situação, e que elas foram confirmadas por meio de experimentos, né, que foram aí experimentos repetidos, né. Então, um conjunto de várias hipóteses, né, várias possíveis explicações que já foram confirmadas, a gente chama aí de teorias, né. E eu vou ter, além das teorias, eu vou ter as leis, né, que o que a lei é uma descrição simples, né, da regularidade com que acontece um fenômeno natural, de como ele se manifesta. Como assim, professor? As leis ela não explica, ela só relata. A teoria não. A teoria ela vai explicar o porquê, né? Como que acontece. Então, por exemplo, a evolução é uma lei. Mas como assim, professor? A gente sabe, é sabido, né? A gente conhece os fósseis de milhões e milhões de anos atrás. A gente consegue comparar estruturas, né, anatomicamente, como é que eram aqueles animais, como é que viviam, né? E comparar com animais atuais, né? Que são próximos àquele. Então a gente sabe que a evolução dos seres vivos ela acontece, né? Esses seres sofrem influência do ambiente e tal, e eles evoluem. Mas a gente tenta explicar aí por meio das teorias, né? Então a teoria lá do Darwin, né? Teoria da evolução do Darwin, mas atualmente a teoria sintética e da evolução, que a gente chama de neodarwinismo, né? Então essa teoria ela vem tentando explicar que de repente os animais têm uma interação, né? Com o meio ambiente, e eles são selecionados então de acordo com aptidões que eles possuem, o que eles deixam de possuir, né? E que isso possibilita para eles então uma probabilidade maior de sobrevivência e reprodução nesse ambiente, blá blá blá. Então a teoria, né? Ela vem explicar, enquanto a lei não. A lei ela só afirma, ela faz um relato, né? De uma determinada situação aí. Então a ciência ela é extremamente importante, tá? É um conhecimento que se constrói coletivamente tá? Tem uma importância muito grande na sociedade e uma influência, tá? Da sociedade, deveria ser neutra, né? Mas ela tem uma influência da sociedade de acordo com o contexto, né? Exemplo mais fácil que eu posso dizer para vocês é a situação aí da Covid-19, né? Onde o pessoal então direciona, né, muitas pesquisas aí na produção, por exemplo, de uma vacina. De repente é fácil hoje, mais fácil de eu conseguir, né, algum recurso para trabalhar nessa linha do que de repente se eu for trabalhar lá, sei lá, vou estudar sapo, né? Então não vem dinheiro para estudar sapo. Sapo é enrugado, é feio, o pessoal usa para fazer macumba, não vem, né? Mas, né, um bicho que tem a sua importância ecológica, come insetos, tal e tudo mais. Então a ciência ela é muito de acordo com aquilo que a sociedade quer, né, naquele momento, naquele contexto. Alguém tem alguma dúvida aí sobre esse tema? Alguma pergunta, pode ficar à vontade.